Oi, meus amores. Então, eu postei lá no meu Instagram perguntando se vocês queriam saber um pouco mais sobre esse livro daqui. Esse livro daqui eu ganhei de Natal, do Arthur. E tenho gostado bastante, tá, dele. Tenho gostado muito de fazer essa arte, né, da caligrafia, do letrim. Vou falar um pouquinho para vocês sobre o que eu sei muito pouco. Eu sou bem iniciante, tá, nessa área, vamos dizer assim, do letrim. Então, vou falar um pouco mesmo do que eu sei, bem assim, bastante para leigos mesmo, tá? Para quem quer também iniciar nessa parte daqui de caligrafia e de letrim. Então, eu até queria um feedback de vocês, para se vocês quiserem me ver, no caso, fazendo mais vídeos sobre isso, ver um pouco mais do que eu sei, ou se quiserem que eu pesquise um pouco mais, tá bom? Deixem um curtir, deixem um comentário, tá? Pedindo pra eu fazer, no caso, mais algum vídeo sobre isso, que eu vou ficar muito, muito grata a vocês, tá bom? Só assim para eu saber se eu devo continuar ou não, tá bom? Então, eu vou começar falando um pouco sobre o livro e sobre alguns materiais que o próprio livro ele pede para a gente adquirir para estar iniciando no letrim. Embora que isso é uma coisa bem assim, dá para começar com poucos materiais, tá? Atualmente eu tenho pouquíssimos materiais, não tenho canetas com a ponta bem fininha, aquela Fire Pen eu não tenho ainda caneta da ponta pincel, então fiquem tranquilos que dá sim para brincar um pouquinho com o livro, para brincar um pouquinho de fazer algum letrim, sem tantos materiais, tá bom? Então, esse livro daqui é da editora Sextante. Eu comprei pela Saraiva. Ele custou R$ 40, R$ 39,90. Na realidade, o Arthur comprou pra mim. Demorou um pouco, tá, para chegar, porque foi no caso de Natal. Acabou que só chegou, era para ter chegado antes do dia 24, mas acabou a gente só pegando lá pro dia 3 ou 2. Então demorou bastante. Então, a autora, a ilustradora, né, é a Amy Lata, que ela é uma artista que no caso ela trabalha profissionalmente com o letrim, porque além de tudo a gente consegue sim ter uma renda com isso, tá? Tem locais como lojas, shoppings, restaurantes que querem ter um trabalho desse na sua parede, ou capas de livro, ou logos de marcas, onde o trabalho é feito por um artista que trabalha com caligrafia e que você consegue sim ganhar dinheiro, tá? Pronto. Então, aqui, ó. Ela traz, tá? Um índice onde ela tem falando um pouquinho sobre tudo, né, que vai ter. São 47 capítulos. Começa pela falsa caligrafia e termina em como digitalizar o seu trabalho. Então é muito, muito legal, tá bom? Ela diz aqui alguns materiais, listas de materiais que você deve, no caso, aderir, deve comprar, mas eu vou mostrar para vocês uns materiais que eu tenho atualmente e que alguns outros materiais que é preciso, mas eu ainda não tenho. Aqui é o primeiro capítulo, que ele fala sobre a falsa caligrafia, que eu até postei, que eu tava treinando esse capítulo daqui. Eu tava treinando aqui a fazer meu nome. O livro ele manda fazer, no caso, a palavra tempo. Então eu tava tentando aqui também fazer o meu nome, tá? Então é bem legal. Primeiro
eu aconselho, né, é o que eu tô fazendo, pegar uma folha avulsa, tá? E treinar bastante, principalmente o alfabeto. Então, lê o capítulo falando sobre falsa caligrafia, treina o alfabeto, tenta fazer cada letra para vocês pegarem, tá? Mas basicamente a falsa caligrafia ele trabalha com traços ascendentes e descendentes. Como assim? Os traços que a gente, para fazer aquela letra, a gente desce a mão, ele vai ser mais grosso. O traço que a gente sobe a mão, ele vai ser mais fino, tá? Como aqui na palavra tempo. Para a gente fazer o T, a gente primeiro desce a mão. Deixa eu pegar um lápis aqui. Então, a gente desce a mão para depois subir. Então, esse traço aqui, como a gente desce, ele vai ser mais grosso. Basicamente, com a ponta pincel, a gente já pode fazer isso, tá? Porque como a ponta pincel, eu não tenho ainda nenhuma canetinha com a ponta pincel. Mas o nosso Aqua, ele tem a ponta pincel. E o que é que acontece? Quando a gente tá descendo, a gente vai forçar o pincel, ó, para baixo. Mas quando a gente sobe, a gente não força. Então, deixa eu pegar só uma tinta aqui para vocês terem uma ideia, né? Então, aqui. Eu quero fazer a letra T, eu vou descer com um traço grosso. Agora, eu vou subir e o traço fica mais fino. Quando eu corto o papel, eu uso o traço fino, se esse traço daqui for grosso, tá? Pra não ficar estranho, né? Mas aqui na letra B, desci, então o traço é grosso. Tá bem aguadinho, tá aqui, mas eu acho que dá pra vocês terem uma ideia. Com a ponta do pincel. Subi, desci novamente, e subi. Então, todas as vezes que o traço for descendente, o traço é grosso, e quando o traço for ascendente, o traço vai ser fino, certo? Então, basicamente, a falsa caligrafia é essa, tá? Tem como treinar usando as margens, para a caligrafia ficar bem bonitinha, porque aqui, por exemplo, no meu B, no meu nome eu tenho a letra B e tenho a letra D. Então, a ponta do B, ela tem que estar igual com a ponta do D. Se no meu nome eu tivesse algum traço, alguma letra que tivesse uma parte lá embaixo, que seria uma letra com partes descendentes, a gente ia ter que ter todas elas igualzinhas. Aqui na palavra tempo, a gente tem o P, que ele vem até aqui embaixo. Se a gente tiver outra palavra, outra letra aqui, que também vá até mais embaixo, ela também tem que estar todas iguaizinhas, certo? Então, a falsa caligrafia é a parte bem básica que a gente tem, no caso, que primeiro dominar essa parte para seguir. Embora que dá pra gente brincar, isso daqui é pra gente se divertir, tá? Então, eu, na verdade, antes mesmo de adquirir o livro, eu já estava dando uma pesquisada na internet e consegui fazer alguns letrinhos, que é o que eu vou mostrar daqui a pouquinho a vocês. Então, aqui sempre vem, depois de um capítulo, sempre vem uma parte aqui para a gente fazer um letrinho, que é no caso da frase sugerida pela ilustradora. Nesse caso daqui, ó, é essa frase aqui, um tempo só para mim. Então, ela sugere que a gente faça essa frase aqui, tá bom? Então, o livro ele é bem legal. Nesse próximo capítulo, ele mostra, ele ensina a fazer guirlandas, para, no caso, começar a
acrescentar detalhes na sua caligrafia, no seu letrim. E aqui novamente uma parte para treinar. Aqui como fazer as faixas, tem também como fazer os laços, tudo vindo com uma frase que a autora ela sugere pra gente treinar, tá? Aqui o Ezinho para poder treinar também. Então assim, é bem legal, tá? Aqui é as letras de forma, aqui ela já começa a mostrar um pouquinho o alfabeto, um alfabeto diferente. Então, ele é muito legal. Aqui são as letras que tem aquelas voltinhas, sabe? Nesse caso daqui, ela adicionou a voltinha na letra, na palavra, na realidade, alegria. Então, fazer essas voltinhas na letra que deixa a letra muito bonita. Que eu até acrescentei aqui no meu B, essa voltinha daqui. Então, aqui ele também tem um espaço, tá? Para treinar. Aqui ela mostra como adicionar as setas no seu letrim. Serifa, letra com serifa, letra sem serifa. A serifa é esses tracinhos que a gente tem embaixo e em cima das letras. Então, não precisa todas as palavras da sua frase, do seu letrim, elas terem serifa. Aqui as flores, que é a flor que tem na capa, né, do livro. Novamente, espaço para treinar. Aqui outros tipos de faixa. Aqui são letras coloridas e são letras em negrito e com um pouco de sombra. Então, ela brinca mesmo com todos os tipos de letras. E aqui uma coisa que a gente adora, né? Que é misturar as cores. Então, a gente consegue misturar as cores até com uma própria caneta. Depois a gente vem com um aqua e dá aquela leve misturada. Pode usar diferentes tons de aquarela. Então, dá pra gente também brincar na letra, misturando vários tons. Uma coisa que a gente já adora fazer nos nossos coloridos. E principalmente ela aqui começa bem a parte mesmo de letrim. No letrim a gente não utiliza uma só fonte de caligrafia, uma só fonte de letra. A gente vai, no caso, misturar fontes, misturar caligrafias, que seria justamente para formar o nosso letrim, para ficar aquilo bonito. Então ela fala um pouco aqui sobre isso. Molduras. O livro tem muita coisa, tá? É muito legal. Floreios, são aqueles tracinhos. Tem como a gente adicionar os floreios nas letras. O alfabeto com as bolinhas. Então aqui, ó, tem o alfabeto completo. O livro é muito legal, tá? Aqui, mais um letrim. O letrim, ele é justamente isso daqui, tá? É a gente fazer um desenho com as letras. No letrim, a gente não escreve, a gente desenha as letras. Então, a gente forma essa harmonia entre as fontes e ele vira um layout. A gente pega uma frase, faz um layout com aquela frase, que seria o próprio letrim. É justamente bem esse capítulo daqui, ela faz o esboço, ela meio que encaixa mais ou menos onde vai ficar cada fonte. Então, isso daí é o letrim. Dá pra ver aqui que ele é bem desenhado mesmo. Então, aqui são com pincel, com letras com o aqua, para treinar a direção.
para treinar também traço mais fino, traço mais grosso, caligrafia com pincel. Aqui é a frase, mas é bastante aquilo mesmo, tá? Os traços descendentes, os traços ascendentes. Então, é praticamente isso. Ela tem 2 capítulos falando sobre caligrafia no pincel, que são diferentes tipos de letra que você vai fazer de diferentes formas. Eu ainda tô praticando, ainda tô aprendendo. Eu ainda não fiz nenhum exercício no livro, mas eu já treinei em algumas folhas avulsas, para só depois eu vir pro livro. Aqui, ó, são as letras e ela mostra cada letra dessa, como é que você faz. Aqui, dimensão com luz, sombra. Então, é muito, muito legal. Ela dá esse efeito, ela mostra a gente como fazer o efeito 3D na letra. E aqui, como fazer essas letras em negativo, né? Mostra também. E aqui, o design, que é o que a gente precisa saber mesmo para fazer o letrinho. Aqui ela mostra vários letrinhos, tá? E mais uma vez, para treinar, todo capítulo tem letra de forma, com pincel, o fundo com aquarela. Eu já fiz um desse, eu vou mostrar. Aqui também, no livro ela utiliza máscara, mas eu já fiz ela utilizando o próprio lápis branco. Eu fiz as palavras que eu queria com o lápis branco e depois eu passei a aquarela e depois eu só vim com um pouco mais de tinta e reforcei as minhas letras. Então, também dá pra gente improvisar mesmo, em questão de não ter, né, aquele material. Então, o livro ele é muito, muito lindo. Esse capítulo aqui ela mostra como fazer laços, alfabeto alongado, os monogramas, que ela mostra bem, monogramas assim abertos, com linhas, as bordas. Então é muito, muito legal o livro, tá? Eu aconselho bastante. É um livro para você ir fazendo, sem pressa, sem se preocupar mesmo em acabar, porque na realidade ele é um livro de estudo, onde você vai, fazendo e vai estudando, principalmente repetindo o exercício em uma folha avulsa. Quando você pegar na folha avulsa é que você vem para o livro, né? E treina também no livro. Então, ele é muito legal. Várias aqui. Preenchimento de letra de diversas formas, penas, letras no caso ligadas, que são unidas umas às outras. Mostra também aqui como fazer folhinhas. Isso daqui é ótimo até pra gente acrescentar nos nossos livros de colorir, sabe? Esses pequenos desenhos. Tem materiais de fato que são menos acessíveis, mas a gente pode improvisar, tá? Eu ainda não tenho praticamente material nenhum, vou mostrar a vocês. E eu consigo treinar, eu consigo fazer algumas coisas. E aqui, praticamente a gente tá chegando já no finalzinho.
onde ela mostra como digitalizar os nossos letrinhos, tá? Então, eu vou mostrar agora para vocês os meus materiais que eu tenho, tá? E vou mostrar também alguns letrinhos que eu já fiz. Praticamente eu fiz 2 letrinhos. Um eu não gostei, os outros 2 eu gostei. Foi o meu primeiro, eu não gostei, não achei legal, minha letra, tudo. Aí quando eu comecei a estudar um pouco mais, mesmo antes do livro, mas eu comecei a ver vídeos, eu comecei a me dedicar um pouco mais a isso, foi quando eu comecei a fazer uma coisa um pouco mais bonita, tá? Como eu falei, eu não tenho muito material, eu treino em folhas avulsas, mas para vocês verem que é bem possível, tá? Fazer o letrim com materiais que a gente tem até em casa mesmo, como por exemplo esse meu treino aqui, ó, que eu fiz meu nome, fiz a palavra tempo, eu usei canetinha esferográfica. Essa minha daqui é da Compacto, ela tem a ponta bem fininha. Então, eu utilizei essa canetinha daqui para fazer a caligrafia falsa, o treino da caligrafia falsa. Então, as canetas esferográficas, essas daqui são bem coloridas, dá para fazer também com canetinha. O ideal é que se faça com, no caso, canetas pincel, tá? São canetas de ponta pincel. Eu vi uma da Maped, que o preço ele é bem acessível, tá? Ponta pincel de 12 cores. Não tem também por que comprar um material caro para uma coisa que a gente vai se divertir, tá? O que eu uso muito também é lápis e borracha, tá? Primeiro eu faço todo o esboço com lápis e borracha e só depois eu passo a minha caneta, o meu hidrocor, alguma coisa assim, tá? Basicamente, isso daqui é todo o começo e para ficar para uma próxima eu posso também mostrar como eu crio, tá? Algum letrim, se vocês assim quiserem. Mas eu corto folhas, eu faço em folhas, na verdade são meias folhas A4, tá bom? Essa folha daqui, ela é grossinha, tá? Porque aí eu posso aquarelar tranquilo e não vai rasgar a minha folha, tá? Essa daqui tem um pouco até de textura, mas não me atrapalha. Então, eu tenho também posca, eu uso também lápis de cor, tá bom? Eu também uso lápis de cor, tanto o aquarelável como o seco. Pode também utilizar o aqua, que é uma alternativa para ponta pincel, canetinhas brancas, tá? Uma bem legal é a própria Stabilo, tá? Então, tem uma Stabilo preta fininha, que é no caso, uma caneta fine, fine pen, porque alguns traços a gente precisa que seja bem fininho. Então, é bom vocês praticamente adquirirem uma fine pen. Não precisa ser da Stabilo, tá? Eu vi uma da Acrylex por R$4, então tá bem legal. Eu ainda não comprei, mas eu vou comprar. E a ponta pincel, como eu falei, a da Maped tava por em torno de R$18 com 12 cores, a ponta pincel. Mas eu tenho algumas canetas que elas não são ponta pincel, tá? Mas eu também utilizo. Ela é a ponta piloto normal, essa minha aqui também é da Maped. Não é tão legal, o ideal é uma ponta pincel, porque a gente tem mais controle dos traços, onde eles vão ficar mais grossos, onde vão ficar mais finos. Essa canetinha daqui é da Acrylex, ela tem 2 pontas. Essa daqui é uma fine, mas ela
bem grossinha, tá? No papel, ela não fica tão fina, mas eu utilizo ela, tá bom? É a Fine que eu tenho, no caso. E essa daqui é uma ponta piloto bem grossa, que eu utilizo para assinar também os meus coloridos. Então, basicamente são esses materiais que eu utilizo, embora tenha outros, tá? Régua também. Esse daqui foi o meu primeiro letrim que eu fiz com as canetinhas, no caso, essas canetinhas aqui e a esferográfica. Não gostei, tá? Não gostei muito. Eu achei que ficou borrado, eu achei que ficou grosseiro em algumas partes. Então, tem coisas aqui que eu mudaria, tá bom? Então, depois, provavelmente eu vou refazer esse letrinho aqui para ver se eu consigo fazer algo melhor. Então, assim, depois disso eu fiz outros 2 letrinhos, que é o que eu mais gosto atualmente, são esses 2. Esse daqui eu fiz utilizando o lápis branco primeiro, marquei as letras, depois eu passei a aquarela e depois eu vim reforçando com um pouco de tinta branca a letra. Passei um pouco de canetinha também aqui com glitter prata para dar esse destaque, né? E fazer esse efeito de estrelas, tá? Então, foi assim que eu fiz esse daqui. E o mais recente que eu fiz foi este daqui, que eu fiz com lápis de cor. Primeiro eu escrevi a frase, escrevi com lápis grafite, né? E depois eu passei o lápis, no caso de cor, por cima, fazendo um degradê. Eu utilizei, no caso, o lápis da Léo Léo, o pastel. Eu utilizei os lápis da Léo Léo pastel, que eles têm os nomes um pouco diferentes, mas aqui basicamente é um tom de roxo, um tom de azul, um tom de verde, um tom de amarelo e um tom de vermelho, tá? Mas os lápis da Léo Léo, ele tem uma outra nomenclatura, que seria o violeta, o hortênsia, o hortelã, o camomila e o rosa pastel, tá? São essas cores do Léo Léo que eu utilizei, mas você consegue fazer esse efeito com um lápis roxo, um lápis violeta, um lápis azul, verde, amarelo e vermelho, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Desse vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos deste, eu falando um pouco de letrinho, um pouco sobre essa parte bem assim de caligrafia, sobre mais alguma coisa, mostrar como eu tô fazendo os exercícios desse livro. Vocês deixem um recado, qualquer dúvida, se quiser conversar um pouco sobre isso, trocar uma ideia, pode deixar um comentário, pode me procurar nas minhas redes sociais, que eu terei será um prazer e eu terei muito prazer de conversar com vocês sobre essa arte que é o letrinho, tá bom? Um beijo grande em todos vocês e até o próximo vídeo.